meu chá, então saúde, Saúde. saúde. Olivia? Putz, limão com gengibre, um desses, assim, para cuidar da garganta. Queria uma coisa assim mais. Muito bem. Deixa eu me ajeitar aqui. Então, deixa eu, antes da gente começar a falar os nossos assuntos, porque o tempo voa em lives, é uma delícia. Eu hoje estou retomando também, estou enferrujada, mas estou retomando um projeto que eu comecei espontaneamente lá em março do ano passado, né? Março de 2020, logo que veio o lockdown, sei lá, uns dias depois, eu falei, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. E eu já acompanhava algumas lives de algumas pessoas. Falei, vou fazer live toda terça e quinta, 5 da tarde, porque a gente precisa conversar. E eu preciso ter um canal aberto com o mundo, sabe? Com as pessoas. A gente precisa falar sobre o que está acontecendo. E foi nesse impulso, né? Assim, nesse improviso, nesse movimento espontâneo, que eu comecei a fazer, fiz. Então, foram lives ao longo, fiz de março a setembro, foram mais de 50 conversas. Depois eu comecei a chamar pessoas e foi virando assim um barato, sabe? Assim, eu adorei, muita gente gostou, hoje muita gente me pergunta e comenta, e eu percebi o quanto era importante para mim, sabe, de ter esse espaço, de fazer esse exercício e para algumas pessoas também, sabe? Então, é isso. Comecei a salvar as lives no YouTube e acho que a ideia, sem nenhuma pretensão, assim, mas a ideia eu acho que é convidar, né, pessoas queridas e pessoas que estão aqui com a gente assistindo e que vão assistir depois, para esse exercício de pensar publicamente as questões, né? De pensar coletivamente e publicamente. A gente não tem que ter resposta para tudo, ideia para tudo. E como a gente falou mais cedo, o próprio exercício de se deparar com a falta de solução, com a falta de ideia, já é muito potente, né? Já é muito importante da gente fazer. Então, eu acho que foi isso. Além do que, tem uma coisa meio egoísta minha, sabe, Cissa? Que eu percebi que eu aprendo mesmo coisas conversando. Meu modo é conversando, eu gosto de conversar. Eu posso ler, eu posso ouvir podcast, eu posso ver, eu gosto e eu aprendo no papo. Então eu sou meio interesseira. Questões que me interessam, que estão meio, né, assim, eu falo, vou chamar fulano que entende tudo do assunto para a gente bater um papo. E bater esse papo público, né? Para não ficar com você só para mim, né? A gente tem tantos papos. Eu e a Cissa, a gente já se conhece há muitos e muitos anos, né? Estudamos juntas na mesma faculdade. De vez em quando a gente troca uns podcasts, né? Uma com a outra, assim, trocando ideia. Enfim, estou falando demais. Quero te apresentar e aí começar a te perguntar, vou te apresentar para o pessoal. Cecília Figueiredo, minha amiga Cissa, ela é professora do curso de jornalismo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, fotógrafa, pesquisadora dos temas das identidades e da relação entre alimentação e comunicação. Bem-vinda. E fala um pouco de você, enfim, da tua trajetória, do porquê dessa escolha da música hoje, nesse 1º de maio, enfim, conta. Não, vou começar pela música, então, né? Eu tinha escolhido outra música. Olivia me acorda hoje com essa surpresa de que eu tinha que escolher uma música. Eu falei, que legal, né? Aí eu escolhi uma outra música, uma música que falava de alimentos, né? Da nossa terra, dessa riqueza toda. Aí eu continuei escutando o disco do Renato Braz, que é assim, o Renato Braz, ele está na minha quarentena, desde março do ano passado, que a gente aqui em casa escuta muito Renato Braz. Ele é um poeta fantástico. Eu não conhecia. Pois procure, Spotify tem tudo. Já baixei o disco dele que você me passou, já ouvi. Eu passei o dia ouvindo hoje, maravilhoso. Muito maravilhoso. E ele também tem uma coisa, ele é muito, eu sinto pelas músicas, pelas escolhas de repertório, que ele é muito militante por algumas questões. Mas ele não cai no lugar comum só da música militante. Então eu gosto muito da escolha do repertório dele. Ele tem uma voz maravilhosa, enfim. E aí eu continuando a escutar o disco dele, eu cheguei na Internacional, né, essa versão
poética, bonita e instrumental da Internacional. Falei, poxa, hoje é o Dia do Trabalho, gente, né? Dia do Trabalhador. E a gente, eu acho que tem que, enfim, lembrar um pouco da importância desse 1º de maio, né? E porque nós somos o povo trabalhador, né? A gente trabalha e o nosso povo trabalha. E o trabalho constrói muita coisa. Então, acho que a gente tem que reverenciar, e eu gosto muito, acho a melodia linda, e eu acho que tem uma letra maravilhosa também, mas uma letra forte, né? Muito dura, mas é tão bonita essa escolha pelo instrumental, nos dá essa lembrança. Interessante. Achei linda, perfeito. Aí troquei, há 5 minutos atrás, a música. Uns 45, muda a música. Tá ótimo, assim que é bom. Mas gostei muito, Olivia, fiquei muito feliz pelo convite e foi uma coincidência muito legal, você retomando o chá, e aí a gente pintou esse assunto entre a gente, e é muito bom poder falar, né? Eu queria lembrar antes, assim, que foi isso. Eu estava pensando em retomar o chá no momento em que no nosso grupo de amigas você comentou de um artigo que você publicou recentemente com o Denis na Carta Capital, falando da questão da fome no Brasil. E eu li, a gente discutiu um pouco no grupo, eu falei, o que a gente está vivendo, né, nesse momento, nessa profusão de questões e desafios que a gente está tendo que lidar, e a fome é uma coisa que é paralisante, né? Assim, né? Então, eu falei, pô, Cissa, vamos fazer essa live para você contar um pouco da tua pesquisa, da tua trajetória, né? De tudo que você tem aí para compartilhar e para ensinar, e, enfim, apontar. Então, no ano passado, né? Só contando um pouquinho, eu sou jornalista de formação, nunca atuei como jornalista nos meios de comunicação formais, fui estudar e tal, e aí hoje trabalhei muito tempo como fotógrafa, mas hoje, né, já tem mais de 5 anos que eu estou atuando na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no curso de jornalismo, né, onde eu sou professora. E foi um retorno feliz ao jornalismo, porque não é um retorno pelo jornalismo enquanto campo técnico, mas é um retorno para o jornalismo enquanto campo crítico, né? Pensar criticamente. E aí, chegando na universidade, eu já há bastante tempo pesquiso o meio rural e me interesso por esse tema, né? Da agricultura familiar, trabalho com isso, já trabalhei com isso de diversas formas diferentes, mas esse foi meu tema de doutorado, né? E aí, quando eu cheguei na Rural, foi um encontro muito feliz, porque eu pude, né, trabalhar de forma muito próxima num projeto de fortalecimento da agricultura familiar, que é um projeto de extensão grande que tem na universidade. A gente promove uma feira de agricultores daquela região toda da Baixada Fluminense e também discute muito segurança alimentar, que era um tema pelo qual eu passava, mas não era um tema que eu mergulhava. E aí, depois dessa oportunidade de estar nesse projeto de extensão, eu pude, né, acompanhar mais de perto, principalmente a partir da ideia das políticas públicas voltadas para a agricultura familiar e para fortalecimento da segurança alimentar, né? E aí, para garantia de alimentação saudável, e a gente fui mais convidada a pensar mais sobre esse tema. Só para te interromper, para entender, porque eu vou fazer as perguntas básicas. Assim. Quando você fala agricultura familiar, são famílias que produzem alimentos para si e para vender. Isso é agricultura familiar? Isso é agricultura familiar, sim. Às vezes não é só a família, né? Às vezes é um casal que até contrata o trabalho de alguma outra pessoa. A gente não pensa só na agricultura familiar, sendo pai, mãe, filho e filhos trabalhando todos juntos, felizes num sítio, né? Mas é uma... né? O agricultor familiar pode ser uma pessoa só. É uma modalidade, eu acho que é a ideia que tem a ver com o tamanho, que tem a ver, então, com o tamanho? Tem a ver com o tamanho, né? Eu acho que a agricultura familiar é uma forma de você se colocar, dizer assim, eu não sou o agronegócio, né? O grande produtor, aquele fazendeiro que tem 1000 trabalhadores e, enfim, explora a terra de uma forma, né, até que não é sustentável, enfim.
Mas a gente está falando de né, de unidades menores, Certo. familiares, porque muitas vezes a terra é herdada, dividida entre filhos, né? Hoje eu estava na feira aqui no município onde eu moro, a gente está fazendo entrevistas com agricultores daqui da região, e aí a gente está entrevistando uma família que são 10 agricultores, né? Um pai e uma mãe, 10 filhos, e hoje em dia os 10 são agricultores. Alguns vão para a feira, outros não vão, todos plantam, todos produzem queijo, Trabalham. trabalham, cada um na sua unidadezinha, né? De forma às vezes cooperativa, às vezes nem tanto, mas enfim, então lá é uma família de 10 irmãos, cada um com suas unidades familiares, né? E essa é a Aham. agricultura familiar, que é quem alimenta a nossa população brasileira, né? Tem dados que dizem que 70% da nossa alimentação vem da agricultura familiar. Muito do que a gente compra no supermercado, do que a gente compra no Ceasa, que a gente compra nas feiras, de alguma forma é produzido por agricultores familiares, né? Tá. Às vezes diretamente, porque a gente pode comprar diretamente deles, mas às vezes não, às vezes porque são agricultores que vendem para, né, atravessadores, que então vendem para uma outra rede de fornecimento de alimento. E aí tem um tema interessante de pesquisando a partir do início da pandemia. O que aconteceu, né? No início da pandemia, todo mundo ficou em casa? Não, nem todo mundo fica em casa, né? E os agricultores familiares não pararam, eles continuaram produzindo alimentos. Eu lembro em março do ano passado que a gente dizia: vai ter desabastecimento, vai tudo parar, corre no mercado, compra um monte de coisa. Não aconteceu. Estoca, né? Exatamente, não aconteceu. As pessoas estão produzindo alimento, os agricultores familiares continuaram produzindo. Aliás, o agronegócio também, mas enfim, a produção de alimentos não parou. E a gente veio discutindo muito sobre a importância da gente valorizar os sistemas populares de abastecimento alimentar. Ou seja, o agricultor que planta, vou falar do município de Seropédica porque é onde eu atuo, né? Na Baixada Fluminense. O agricultor de Seropédica que planta ali, vende ali, né? Alimenta pessoas daquele município ou do município vizinho, né? Que é uma rede mais próxima, né? O alimento ele circula menos, ele tem ali um componente que é regional, então são alimentos produzidos naquela região, mas que também, né, ambientalmente estão adequados àquele clima, né? Aquele ambiente. Então, é uma produção local, que é saudável, que é, enfim. E aí fui me aproximando muito deste tema. Com os alunos, a gente trabalhou muito essa questão das redes de solidariedade, porque logo no início da pandemia, a gente foi observando que já estava começando a acontecer um aumento, né, das situações de fome, né, de famílias passando fome e com menos acesso ao alimento, né? A gente sabe que esse auxílio emergencial demorou a chegar na mão das pessoas, muitas pessoas perderam postos de trabalho e muitas redes se articularam para fornecer alimentos, né? Para doar alimentos. Eu acho que muita gente recebeu, né, pedidos de contribuição para compra de cesta básica para as famílias. E essa é a gente foi vendo, foi acompanhando, a gente pode falar de um ano para cá, porque a gente já está nesse um ano de pandemia, né? É uma situação de um aumento muito grande dessas redes, né? As pessoas estão se mobilizando para ajudar outras pessoas que estão passando fome, né? E muitas pessoas ligadas aos movimentos dos agricultores familiares. Então, a gente tem agricultores familiares produzindo alimentos e essa comida está sendo doada para famílias que passam fome, né? Que estão numa situação de insegurança alimentar. E por mais que seja uma situação tão difícil a gente está vivendo, porque é um quadro muito triste, mas a gente vê a sociedade se mobilizando também é muito importante, né? E principalmente fazendo essa comida chegar às pessoas que precisam dela. Não, eu queria entender um pouco mais isso, né? Assim, desse medo, né, que deu logo no início da pandemia, das coisas vão sumir das prateleiras, e como que a nossa sociedade desconhece o caminho do alimento até as prateleiras dos supermercados e as gôndolas e baias e tal. E o pavor era esse, né? Era dos supermercados, enfim, vazios. E aí, quem que eu vou procurar para comprar comida, né?
E aí você olha para o teu entorno, né? Você olha para quem tá, né? Quem é que eu vou, né? E quem já tem essa relação com os produtores locais, com, né, famílias, enfim, como você falou, né? Com organizações, com movimentos, assim, acho que se sentiu mais calmo do que a grande parcela aí da população que não tem, né? Que acha que as coisas brotam ali, né? Na gôndola e tal. Então, acho que muita gente despertou para a importância disso, né? E para olhar para essa movimentação que acontece. Então, comecei a ver, você também começa a observar pelas redes sociais e tal, os movimentos das pessoas, né? É. Então, gente que está recebendo cesta do grupo tal, do coletivo tal, do movimento tal, e aí gosta de botar foto mostrando ali os alimentos da época, né? As verduras, as frutas, os legumes. E, e aí eu acho que assim, acho que esse foi um aprendizado importante que a gente não pode perder para pensar o futuro, né? O futuro que a gente deseja, que eu acho que é o que eu quero buscar e propor aqui, né? Assim, que futuros e como que a gente quer se organizar como sociedade para funcionar melhor, para né, evitar certas situações, certos tipos de problema para o outro e para nossa própria família, né? Enfim. Então, ao mesmo tempo, Cissa, que a gente vê também muita gente, e as notícias, e muita gente postando várias iniciativas de doação, né? E até a gente queria conversar um pouco sobre isso, né? A coisa das campanhas de doação e a importância disso, né? Numa situação urgente que se coloca. Então, você sai na rua, leva um saco, leva alguma coisa, alguns quilos de alimento, cada um que for se vacinar, leva 1 quilo de alimento para doar, e você vê, eu tenho amigos que estão entregando marmita na rua, gente que está cozinhando, né? E aí também dá aquela aflição do tipo, eu preciso fazer alguma coisa, né? Porque como é que eu posso conviver com essa ideia de que tem gente passando fome aqui do lado, né? Assim, como é que eu posso pensar em outras questões, né, da sociedade? E aí eu me lembrei daquela pirâmide de Maslow, né, das hierarquias. Como é que a gente consegue pensar, né, sei lá, né, em realização pessoal, né, em coisas assim, ideia de justiça, se não tem comida na mesa, se as pessoas não estão em condição de igualdade para pensar, sabe? Então, assim, então eu queria te perguntar um pouco sobre isso, né? Aí tem gente participando aqui, não vou perder nenhum comentário, vou já já ver tudo, mas queria falar um pouco sobre isso, né? Você falou, a gente conversou um pouco antes, né? Como nós crescemos na época da campanha do Fome Zero, né? Do Betinho, enfim, a urgência da fome, o problema de apagar o incêndio, mas a questão de evitar o incêndio, né? Eu acho que as coisas, uma não invalida a outra, né? Como que a gente alia todas essas iniciativas sem se limitar no apagar o incêndio, porque ele está ali sempre se renovando, né? Enfim, estou aqui falando, nem sei. Não, acho que você está certa. A gente, e aí essa geração, né? Estou falando a gente, imaginando que nessa geração que está aí com 40 e tantos até 45, 46 anos, a gente viveu muito intensamente a campanha, né, da ação da cidadania, a campanha do Betinho. Ação da cidadania. E era isso, né? Estava a sociedade mobilizada na doação de alimentos, que começou com uma campanha de Natal, não sei se vocês lembram, era o Natal Sem Fome. Né? Era isso, não era Fome Zero, Natal Sem Fome. Fome Zero foi depois. Né? Isso, confundi. Fome surge assim, exatamente dessa sua angústia. Como é que a gente faz planos e sonha e deseja um Natal pleno, um fim de ano de alegria, sabendo que pessoas passam fome? Né? E o Betinho era muito duro quando ele falava isso, né? Ele dizia, né, quem tem fome tem pressa, e aí tinha primeiras campanhas foram, né, de doação de alimentos para cestas de Natal, mas também doação de brinquedo, doação de roupa, né? A gente começou a lidar nos anos 90 com a ideia de que, pô, né, tem uma pobreza muito grande no Brasil, né? Mas
a campanha ela foi acabando, né? Porque o Brasil entrou num outro ciclo econômico e, de fato, em 2009, o país saiu do mapa da fome. Então, a campanha, a Ação da Cidadania sempre ele continuou existindo enquanto uma organização, mas essa ideia de que pessoas passam fome no Brasil, essa ideia um pouco acabou, né? A gente teve várias políticas, né? O Bolsa Família é uma política importante, mas ela faz parte de um programa muito maior, que é o programa Fome Zero, do governo Lula, que, enfim, tinha uma ação multissetorial, né? Em várias áreas, mas que discutia muito essa questão da segurança alimentar e da insegurança alimentar. Eu acho que foi, né, com o Fome Zero que a gente começou a pensar mais sobre esses conceitos, que são conceitos importantes, que não é só a ideia de que as pessoas não têm um prato de comida para comer, mas sobre a qualidade da alimentação, né? Que estão se nutrindo. A alimentação é completa, é balanceada, tem frutas, verduras e legumes, tem proteína na medida certa, né? E até se pensar mesmo a questão do consumo de mais alimentos in natura e menos alimentos ultraprocessados, tá? Um passo a mais, assim, a gente fala, bom, a gente não tem uma população que passa fome, a gente não tem mais uma população que come só arroz e feijão, a gente é uma população agora que come arroz, feijão, frutas, verduras, legumes e que também pode pensar, né, em melhorar seus hábitos alimentares, não consumindo tantos alimentos ultraprocessados. Mas, de fato, o que a gente observa, né? A gente, em pouco tempo, a gente voltou para o mapa da fome. E isso, para agora é uma realidade que nos choca, mas se a gente pensar bem, a gente viveu ela nos anos 90, né? Então, a questão agora, eu acho que é se colocar enquanto motor também, né, enquanto sociedade, dessa mudança, né? E aí eu tenho muita vontade de conversar assim, sobre essas duas possibilidades, né? Quais são as capacidades que a sociedade civil tem de agir, e aí eu acho que a sociedade sempre se mobiliza, os movimentos sociais se mobilizam e se mobilizaram muito rápido. No ano passado, antes de a gente estar discutindo, antes da grande mídia, né, da imprensa estar apontando para essa questão da situação de fome no Brasil, os movimentos sociais já estavam promovendo ações de distribuição de alimentos em comunidades rurais e urbanas, né? E aí eu estou falando do MTST, do MST, do Movimento dos Pequenos Agricultores, todos estavam realizando ações bem no início da pandemia, né? Porque são organizações que estão na base, eles estão em contato com essa base social, eles sabem o que acontece, eles sabem que no momento em que o cara não tem mais como ir para a rua trabalhar, acaba a comida da casa dele em uma semana, né? Em dias. Então, a ação tem que ser muito mais rápida. A gente, enquanto sociedade, a gente demora muito para entender, né? A gente só vai entender quando sai lá no G1, começa a sair no Jornal Nacional, né? Aí a gente entende que houve uma mudança. Mas os movimentos sociais, para eles, a realidade é muito mais concreta, é muito mais, né, cotidiana. Exatamente. Então, a mobilização começou no ano passado, né? Isso que a gente está vivendo agora é fruto de uma mobilização que começou no ano passado. Entendi. Eu dei uma olhada aqui em alguns comentários, ainda não consegui ver todos, e aí tem alguns comentários, né? O Caio falou valorizar o produtor e o comércio local. A Isa falou, né, e aí é uma coisa que eu queria chamar a atenção. Ela disse que em Fortaleza ela vê muito mais gente em situação de insegurança alimentar e fome. E aí eu vou aproveitar o comentário aqui da Isa, que ela está dizendo, né? A fome é mais real nos países da África. Estão aquém da linha extrema de pobreza. No Brasil, estou vendo pessoas obesas e com sobrepeso falando que estão vivendo de doações. Não entendo isso. E aí eu queria falar isso, a gente conversou um pouco sobre isso, que eu falei, nossa, eu me lembro né, nos anos 80, criança, vendo aquelas reportagens sobre a fome no Nordeste, a seca, e ter sempre aquela imagem das pessoas, né, mostrando a panela vazia, mas de pessoas muito magras, né? E me chamou a atenção exatamente como a Isa colocou, né? Assim, de que as pessoas, elas parecem que estão infladas. Eu fico com essa assim, né? Elas não parecem, não tem aquela imagem que a gente tinha
né, da pessoa faminta tá, né, sem, enfim, muito magra e tal. E aí eu queria saber de você, da gente diferenciar, porque essa expressão insegurança alimentar eu não conhecia. Eu achava até que era um certo eufemismo para falar de fome, entendeu? Fala muito mais bonito falar isso. Mas eu queria entender, assim, e acho que seria importante para a gente colocar a diferença de fome, insegurança alimentar, a fome oculta que você falou. Você pode diferenciar um pouco isso, falar um pouco disso, para a gente entender que fome é essa que a gente está falando? Assim, Posso. né? Né, vou rascunhar, assim, porque são É, coisas não. também que eu aprendo, né? Assim, e eu acho que aí tem Vou trazer algumas fontes, porque eu sou meio viciada em fontes, tá? Sim. Mas tem o Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar, que se buscar na internet, Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar, FBSAM, né? Vocês vão encontrar um monte de informações aprofundadas sobre essa questão, né? Porque enfim, é uma instância que está, de fato, discutindo e tem dados muito sólidos, né? Sobre o que a gente viveu nos últimos anos e a realidade que a gente está vivendo agora, né? Mas, recentemente saiu uma pesquisa que é da rede Pensan, que é a Rede de Pesquisa em Segurança Alimentar, que fez um inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia de Covid-19. E aí eles lançaram um site que chama olheparafome.org. Super simples de achar, foi lançado recentemente, tem dados fresquíssimos e super atualizados sobre essa questão, mas e no site mesmo tem uma definição que eu gosto muito, que é sobre insegurança alimentar, que é o seguinte: a situação de insegurança alimentar é quando a pessoa não tem acesso pleno e permanente a alimentos, tá? E aí a gente está falando de qualquer alimento, tá? Mas aí a gente pensa, o que as pessoas estão com sobrepeso e passando fome e recebendo doações? Aquela pessoa, ela, de repente, durante muito tempo, ela não teve acesso pleno a alimentos diversificados, né? Então ela tinha acesso a alimentos que são ricos em carboidratos, e aí ela não se alimenta bem, e ela tem sobrepeso, às vezes tem diabetes, enfim, tem várias outras doenças relacionadas à questão do sobrepeso, mas agora ela não tem nem acesso a esses carboidratos mínimos necessários para se manter. Então, sim, ela passa fome, né? Mas ela também talvez já viesse de uma situação de insegurança alimentar, exatamente porque ela não tem acesso. E quando a gente fala a alimentos e acesso pleno, é a pessoa ter uma alimentação balanceada com frutas, verduras, legumes, carboidrato, proteína, né? Existem casos, por exemplo, de deficiência de ingestão de proteína, que a pessoa fica realmente muito inchada, né? Isso e causa, e aí é um distúrbio, enfim, que é de outras ordens, né? Que não é só da ingestão de calorias que deixa a pessoa gorda, mas enfim, a pessoa fica muito mais inchada quando ela ingere muito, tem uma ingestão, uma dieta pobre em proteína. Entendi. A qualidade da comida. Isso, exatamente. A gente não está falando de proteína animal, carne, né? Porque, enfim, não é essa a questão, mas né, feijão tem proteína, arroz tem proteína, todos os vegetais têm proteína. Então, a dieta pobre em proteína, ela também causa um distúrbio, né? Agora, a gente tem a situação que é insegurança alimentar grave. E a insegurança alimentar grave, nesse momento, atinge 9% da nossa população. Isso não é se a gente pensa 9%, parece pouco, mas são esses 19 milhões de pessoas que estão sendo apontadas nessas pesquisas todas, principalmente nessa pesquisa esse inquérito nacional sobre insegurança alimentar na pandemia de Covid-19. Então, a gente tinha, em 2013, um índice que era assim, chegou a 4,2%. Né, porcentagem da população que estava numa situação de insegurança alimentar. A gente agora está em 9% da população. Então, isso é um salto muito grande. A gente praticamente dobrou esse número. Então, eu acho que é muito grave mesmo. Né? E aí, só que a gente está falando de situações de insegurança alimentar grave. As situações de insegurança alimentar, elas são muito mais corriqueiras, só que elas são invisibilizadas. É uma família que
tem acesso a alguns alimentos, mas de forma irregular. Então, ela tem arroz todo dia, mas feijão 2 vezes na semana, proteína animal é uma vez só, fruta, verdura e legume, então, aparece muito de vez em quando. Às vezes é acesso a uma fruta, poucas vezes na semana, tá? Então, isso já é uma situação de insegurança alimentar e que, sim, gera sobrepeso em algumas pessoas, né? Então, a gente enxerga pessoas, né, que estão com sobrepeso, mas que estão passando fome, né? A questão que eu acho que a gente tem que enxergar, porque a gente tem exatamente essa visão que a Isa coloca, que é essa visão nossa, também dos anos 90, né, da pobreza também ligada às secas no Nordeste, que eram pessoas muito magrinhas, mas a gente também tinha uma visão, né, esse imaginário sobre a fome na África, né, que eram também pessoas muito magras. Essa situação mudou muito, mas ela continua sendo uma situação de insegurança alimentar. Certo. Eu não sei se eu perdi ou se eu te interrompi em algum momento, porque esse negócio de conversar e ler os comentários e fazer essa, né, não é fácil. Mas a Nina me chamou a atenção aqui que você estava falando que tem 2 coisas sobre as quais você queria falar. Que a primeira é a mobilização da sociedade. E qual é a segunda? É a ação do governo? É o quê? Eu queria falar sobre política pública. Tá. Porque eu acho que existem, e aí é o que a gente escreveu no artigo, que foi lançado na terça-feira, está na Carta Capital, quem quiser acessar, o artigo chama-se O Povo Precisa Comer Frutas, Verduras e Legumes, e a gente fala que algumas políticas públicas que já existem, tá? Elas não estão na nossa cabeça, elas existem, elas só precisam ser colocadas em práticas. E elas são muito simples, são políticas públicas capilarizadas, são políticas públicas, elas são, né, federais, mas elas são executadas pelos estados e os municípios e assim, é um dinheiro que já existe, já está no orçamento público, ele só precisa ser direcionado enfim, executado, né? É uma política que precisa ser executada. E aí eu acho que dessas políticas, a política que eu acho que é mais significativa e que eu acho que cabe, assim, pede um engajamento da sociedade como um todo, é a Política Nacional de Alimentação Escolar. E eu digo isso porque no contexto da pandemia, as crianças pararam de ir para a escola, né? E se eu não me engano, grande parte das escolas particulares, elas conseguem ir e voltar, né? Elas vão e voltam, às vezes elas estão funcionando, às vezes não estão, mas o ensino público ele está parado há mais de um ano, né? E as crianças estão fora da escola há mais de um ano. A gente tem questões aí da ordem educacional, que não cabe a mim discutir nesse momento, mas muitas crianças vão para a escola para se alimentar também, né? Elas vão para aprender, mas elas vão para alimentar. Na escola, elas recebem uma refeição, pelo menos uma refeição, que não é um lanche, gente. Não é. A criança não vai para a escola, quando a gente fala merenda escolar, normalmente não é um pão com leite, não. As crianças recebem alimento, comida, né? A merenda na escola do meu filho, que é da rede municipal, daqui da cidade, é arroz, feijão, carne, legume, verdura, às 2h30 da tarde, na hora do que a gente chama de recreio, né? Que é o período que eles, né, enfim, que eles fariam um lanche, eles estão comendo comida. E isso é muito importante, porque tem muitas crianças tu imagina uma família que tem 4 crianças em casa, né? A mãe manda essas 4 crianças para a escola, essas 4 crianças, elas não vão comer naquela casa. Então, a comida que tem naquela casa é direcionada para os outros membros da família que estão ali, né? Então, não sobrecarrega tanto. Exatamente. E a escola garante uma alimentação diversificada, né? E isso, enfim, eu acho que também já é uma política pública que foi consolidada, é uma garantia importante, exatamente de que as escolas tenham, né, acompanhamento sempre de nutricionista e que as comidas sejam balanceadas e seja na escola uma oportunidade das crianças comerem bem diversificado e, enfim, até com os toques regionais, né, as crianças estarem comendo comida
produzida naquela época do ano, enfim, e comida que não é empacotada, né, gente? A gente está falando, na escola não entra ultraprocessado, a escola não pode comprar Coca-Cola para servir para as crianças, a escola tem que fazer suco. Então, isso é muito importante. Não tem Cheetos na escola, né? Tem na cantina da escola particular, mas né, no refeitório da escola pública tem comida. Então, essas crianças, quando elas deixam de ir para a escola, elas param de comer aquela comida, né? E elas vão comer em casa. Mas muitas vezes elas comem numa casa que não tem acesso a essa diversidade de comida que a escola lhes proporciona. Então, o Programa Nacional de Alimentação Escolar tem um componente que é muito interessante e que, assim, que é essa questão que tem que ser executada, né, que deve ser executada pelos municípios e pelos estados, que é de que existe uma normativa, né, que diz que o mínimo de 30% desse alimento que as crianças comem na escola precisa ser comprado da agricultura familiar local. Então, os municípios, eles abrem uma chamada pública para cadastro desses agricultores familiares, que também estão cadastrados num outro programa federal, que é enfim, chama Pronaf, né? Então, que é um programa que determina que, assim, que aquela pessoa é agricultora familiar, né? Então, são órgãos locais que fazem, né, conhecem os agricultores, conhecem as propriedades e determinam que aquele agricultor é um agricultor familiar, tá? Então, esses agricultores que estão cadastrados nesse programa, eles têm a possibilidade de vender para as prefeituras, né, e para as prefeituras distribuírem esse alimento através das secretarias de educação nas escolas públicas. Tem municípios que compram mais de 30%, tem municípios que compram até 100% da alimentação, né, dos alimentos de agricultores familiares. Isso é maravilhoso, né? Isso é o sonho. E conseguem comprar mais, né? Porque o preço também é menor, né? Então, vamos lá. Tem uma questão importante. Tá. O preço é menor do que se esse município comprasse numa rede de distribuição de alimentos, certo? No mercado ou no outro fornecedor. Mas o município paga um preço justo para o agricultor. Claro, porque você não tem os intermediadores, você não tem, não é isso? Isso aí, não tem os intermediadores. Uhum. Então, o agricultor, por aquela mesma caixa de banana, ele ganha um preço fixo, ele vai receber com um prazo determinado, né? Porque é mediado por uma chamada pública, tem um contrato, então aquela compra é garantida. Então, se o agricultor sabe que ele vai fornecer o ano inteiro, ele vai ter produto o ano inteiro para fornecer e ele sabe que ele vai ter comprador. Então, se tiver qualquer oscilação no mercado, ele não sofre, porque o município continua comprando dele, com um pagamento garantido, né? E isso é muito importante para os agricultores se planejarem, pensando que o agricultor familiar é aquele que planta, vende, pega o dinheiro, planta, vende, pega o dinheiro, né? Para ele planejar a longo prazo é muito difícil. Né? Se você tem uma seca, você pode perder tudo, ou se você tem uma chuva absurda, qualquer mudança de temperatura, ou enfim, tem as sazonalidades, tem mil questões que envolvem uma insegurança nesse campo de trabalho, mas que o programa, através do Programa Nacional de Alimentação Escolar, dessa compra direta, você consegue garantir um pagamento justo e fixo para os agricultores. Isso é muito bom. E o outro lado é que aquela comida vai direto para as crianças da escola. Então, é uma comida fresca, produzida ali, é uma comida saudável, porque, assim, grande parte dos agricultores familiares ou não usam, né, insumos, a gente está falando, né, de agrotóxicos, adubos químicos, ou usam pouquíssimo, né? Então, muitas vezes é uma comida muito mais saudável do que se fosse comprada para um hortifruti que fornece e que compra no Ceasa e que a gente nunca sabe de onde vem. E são comidas alimentar, né? Daquela região, que tem um componente cultural que é muito importante as crianças estarem sabendo que, né, no meio do ano se come milho verde, porque ali se planta milho verde e aquele, né, é no meio do ano que se colhe milho verde, então vai fazer milho verde, papa de milho verde, vai comer milho misturado com qualquer outra coisa, mas vai estar ali se alimentando do que é produzido localmente. Ô Cissa, você chegou mais perto, sua voz ficou mais alta. Eu acho que tem uma... Não sei, eu tô ouvindo você bem, mas está um pouco baixo. É o super microfone.
Deixa eu te Aquele assim, falar, eu vi vários comentários aqui que estão, né, assim, e aí não quero te interromper, mas a Carla Fabiani, ela disse lá em cima que está escrevendo um artigo justamente sobre isso, sobre a questão da tributação, né, de como que a tributação ela é muito maior para os alimentos saudáveis, então eles acabam tendo sendo custando mais caro do que esses alimentos ultraprocessados e tal, né? Então, que também tem isso, né? Não é por acaso que a população acaba comprando mais esse tipo de coisa, porque tem todo um incentivo também, né? Fiscal, que pode ser driblado por esse tipo de programa, pelo que eu estou entendendo. sim, eu acho Sim ou que não, ou não sei, enfim, só para. eu não saberia dizer se esse tipo de programa faz, qual é a carga tributária em Seria cima dessa. interessante, a Carla até pediu para depois a gente botar o link do seu artigo. Eu coloco no meu perfil, ou se você tiver como depois colocar aqui nos comentários, ou depois a gente compartilha com todo mundo, para quem quiser acessar o artigo, porque ela pediu, né? Essa é a pesquisa dela, é olhar essa questão tributária. E é interessante, né, entender isso. Sim, importante, porque de fato, se a gente vai no supermercado, né, um biscoitinho porcaria custa muito mais barato do que você comprar outros alimentos mais saudáveis, né? E aí eu não estou falando necessariamente de você comprar coisas saudáveis só porque são caras, mas assim, é porque de fato, né, além de ser mais chamativo, e aí a gente tem uma outra questão que é toda a questão educacional, né? E um outro componente importante que a gente vem, que é o que eu acho que vem também uma política pública, fruto de uma política pública que vem sofrendo grandes ataques, que o Guia Alimentar para a População Brasileira, que foi, né, formulado anos atrás, com ampla participação de vários setores da sociedade, e que é um guia alimentar, né? É de forma muito simples, com informações muito objetivas, sem floreios, né? Mas dizer o que é alimento, o que não é alimento, e o guia alimentar falava muito em alimentos ultraprocessados e do problema da ingestão de alimentos ultraprocessados, que mal que isso fazia à saúde. E no ano passado, o guia começou a sofrer um monte de ataque, exatamente, e assim, um certo desmonte, né? Uma pressão para assim, vamos tirar esses nomes, vamos tirar ultraprocessados do guia alimentar, né? Porque não tem provado cientificamente que faz mal, entende? Uhum. E aí tem uma outra questão no guia alimentar que fala, né, dos alimentos orgânicos, dos alimentos com agrotóxicos, sem agrotóxicos, e aí é outra questão, né? Não está comprovado, né? A gente não pode afirmar certas coisas, porque, enfim, a população também ela, né, tem que ter direito de escolher. Como alguns anos, e isso é uma coisa que é recorrente, né? A indústria fica tentando tirar aquele tezinho de transgênico do óleo de soja transgênico, enfim, dos alimentos que contêm soja transgênica, né? E aí é uma batalha das instituições ligadas aos consumidores, né? De dizer assim, não, a gente é um direito a gente saber o que tem transgênico, né? Então a indústria é poderosíssima e tem um lobby gigantesco. A gente acompanhou, eu acho que todo mundo acompanhou meio que, mesmo que en passant, aquela situação que aconteceu, se não me engano, 2, 3 anos atrás no governo de São Paulo. Lembra que o Dória queria A história da implementar ração. isso aí, nas escolas. Lembra? Não, mas é muito saudável, né? É muito saudável. Um resto de comida que, enfim, que é processada lá e que fica, sei lá o que aquilo vira, mas para dar para as crianças, afinal de contas, né? As crianças não têm nada para comer mesmo, né? Elas podem comer, não, Cara, né? que coisa horrível, né? Que coisa Como que a gente que a sociedade. ouve certas coisas, né? Assim. Pois é. E aí isso, olha só, aquela coisa, né? A política pública ela pode ser maravilhosa, ela pode existir, ser bem executada, ou ela pode virar um horror, o terror, né? Que seria dar resto de comida em forma de ração para as crianças da escola, né? Da escola pública. Então a gente tem esses dois lados, né? O governo tem tem esse papel, né? Ele pode ser horroroso e pode agir e ter um impacto maravilhoso na sociedade, né? Sim.
Só que depende muito, enfim, tem forças aí que estão em disputa, mas tem uma mobilização da sociedade muito importante. No caso de São Paulo, né, foi claramente uma mobilização muito forte da sociedade. Claro que a imprensa estava lá também, né? A imprensa durante todo o tempo ficava trazendo essas palavras, né? Ração, farinato, né? Enfim. Isso aí virou uma vergonha para o governador de São Paulo da época, que era o Dória, né? Ainda, na verdade. Sim. A gente continua nesse momento. Deixa eu te falar que tem perguntas, né, que estão chegando para você, e olha como é rápido, a gente já está nos 10 minutos finais da live. Eu não sei se a gente pode passar de 1 hora, porque o Instagram andou mudando a política. No meu tempo, né, na primeira temporada do Chá das 5, acabavam e cortavam a gente no meio. Não quero que isso aconteça hoje. Deixa eu te falar de uma pergunta que foi mandada antes, eu não queria deixar de fazer. A Thaís, ela escreveu antes pelo box lá que eu abri e falou: Cecília, você acha que em virtude da pandemia as pessoas voltaram mais o seu olhar para o próximo? E depois tem outra pergunta aqui da Ivana que eu vou perguntar assim que você responder a Thaís. Você acha que a pandemia provocou isso nas pessoas? Fez com que a gente olhasse mais para o próximo? Determinado grupo, eu acho que sim, né? Eu acho que a gente começou a enxergar determinadas coisas que já estavam acontecendo, mas a gente não enxergava. Eu acho que essa questão da insegurança alimentar ganhou mais visibilidade nesse momento da pandemia, né? Mas eu não sei se isso vale para, por exemplo, algumas atitudes também muito individuais de eu não vou me vacinar, porque vacina é uma atitude individual. Não tem? A gente escuta umas coisas assim, né? Eu vou sair na rua mesmo, porque eu não sou grupo de risco, né? Então, por um lado, eu acho que a gente explodiu numa certa, também uma certa epidemia de individualismos, né? Eu quero muito viajar, então eu preciso, né? Assim, preciso, então eu não estou nem aí para os outros, né? Mas por outro lado, sim, eu acho que também houve uma explosão de iniciativas de mobilização na sociedade nessa visão de que a gente precisa ser solidário, né? Eu só torço para que na balança a gente consiga ter, né, visibilizar mais as ações de solidariedade do que as individuais. Mas eu acho que tudo tem dois lados, né? Perfeito. A Ivana está perguntando aqui: como você acha que a universidade, aqui incluindo alunos e professores, pode ser um canal potente para divulgar e esclarecer sobre as campanhas e ações solidárias que hoje acontecem em todo o Brasil? E as meninas, as amigas, já postaram aqui o link do artigo. Mas depois acho que também vale lá no seu perfil e eu posto no meu também. Isso, maravilha. Mas fala. Ivana Barreto que fez essa pergunta aí, Ivana Barreto, 75. Conheço bem. Porque... E aí é interessante pensar isso, assim, que a gente, recentemente, na universidade, Ivana Barreto, minha colega, tá? Lá na Rural. De curso, a gente está com um trabalho super bonito que está realizando junto com alunos. Criamos um blog e agora a gente deu o nome para esse blog de A Horta, porque a gente entende que tem que ser um espaço para os alunos produzirem jornalismo nessa perspectiva de divulgar o que está, essas iniciativas que são bonitas, solidárias e eficientes, né? E eu acho que tem tudo a ver com o teu chá das 5, sabe, Olivia? Porque é essa visão de futuro, é como é que a gente imagina que a sociedade tem que ser, né? E que é a contramão do que o jornalismo convencional faz, que é simplesmente denunciar, né? Dizer o que está dando errado, mas raramente aponta para os caminhos do que pode dar certo e do que está dando certo. Então, a gente precisa dar as luzes, a gente precisa dar visibilidade, a gente precisa criar espaços de visibilização dessas iniciativas. E aí, sim, a universidade tem esse papel muito importante, né? Porque a gente está num espaço também de experimentação, e aí, no nosso caso do curso de jornalismo, né, a gente está
também olhando criticamente para o que já está sendo feito, do que já é a narrativa convencional, e a gente precisa produzir outra. Porque quando a gente só se depara com uma situação que é alarmante, que é desoladora e com a qual a gente não pode interagir, se a gente não tem a possibilidade de agir, a gente se fecha. Paralisa. Exatamente. A gente tem que poder agir. Então, nessa iniciativa com os alunos, até quem tiver curiosidade, a Horta Jornal tem perfil no Instagram, a gente já está no Medium, está começando a produzir matéria com os alunos, né? E é legal porque a gente está pegando essa juventude aí que tem 19, 20 anos e a galera está pesquisando sobre esse tema, né? E isso é muito importante. Mas falando outra linguagem, falando também para a juventude, né? E apontando esses caminhos, mas e criando um espaço dentro da universidade também para a gente pensar nesse diálogo com a sociedade, porque a universidade não pode estar lá, né, sozinha pensando suas coisas se não está dialogando. A gente tem que criar um espaço de diálogo. Então, acho que sim, temos um potencial e a gente tem que o tempo todo acreditar que existe, né, esse potencial e estar trabalhando. A horta. Maravilha. Eu acho que a gente deve começar a fechar, a se despedir, porque pelo meu registro vai acabar em 4 minutos, né? Ou 5 no máximo. E, pois voa. Mas eu acho também que a gente falou bastante coisas importantes, vai ficar gravado também. A gente pode marcar um segundo chá, né? A Ivana falou aqui o perfil no Instagram, a Horta. Então, entrem lá para conhecer o projeto, né? E isso, né? Eu acho, e que eu queria fechar, né? Assim, falar, isso, é que a gente, como você falou, né? Cuidar dessa agenda negativa, né? Que a mídia, como você falou, tradicional, não, você usou uma outra expressão, convencional, enfim, ela explora muito, mas da gente criar esses espaços, fazer bom uso dessa ferramenta da rede social, dessa, né? E uma curadoria também, para a gente fazer um contrabalanço, um contrapeso com tanta coisa difícil e dura, né? Que a gente é bombardeado diariamente, que a gente fica paralisado, porque você não tem para onde, né? Tudo que você faz, nada é suficiente, nada resolve o problema, e eu já faço 555 coisas e estou em débito com o mundo. Então, assim, você vira um negócio que é totalmente, né, disfuncional, enfim, não vai para lugar nenhum. Então, a intenção é fazer essa curadoria, jogar luz, levantar, né, para iniciativas, para ideias, para propostas que a gente identificar o problema concreto, né, entender o que a gente pode fazer de imediato, mas sem deixar e criando esse pensamento crítico e mantendo um estado de alerta e atenção para as saídas que estão aí, né? Então, é isso que eu queria dizer. Essa que é a intenção desse encontro. E aí, te deixar também se despedir aí. Foi muito bom, estou muito feliz. Tem 10 minutos que a gente está aqui, já acabou assim, né? Pois é. Parece que tem 10 minutos, eu não tomei nem meu chá. Mas eu queria, na verdade, dizer assim, que eu morro de saudade de você também, por isso que a gente fica, né, trocando podcasts enormes e achando que durou 10 minutos, mas na verdade durou 1 hora, né? Então, porque a gente morre de saudade, mas te dar os parabéns por esse espaço, eu acho que é importante, assim, você é uma comunicadora, Olivia, eu acho isso fantástico, cara. Você é uma comunicadora de uma potência incrível. E criar esse espaço tão generoso, abrir tua tarde de sábado, 5 horas da tarde, para conversar com as pessoas, nessa possibilidade de dizer assim, pô, vamos, né? Você pesquisa, vai lá e chama pessoas enfim, eu acho maravilhoso e muito importante nesse momento que a gente muitas vezes consome informação e não consegue digerir, né? Então, quando você fala, preciso dialogar, essa necessidade de digestão é essencial, né? Isso. A gente está falando de alimentação, vamos falar falando nisso, né? A ideia é a gente, né, deglutir, processar, digerir e soltar o que tem que ir embora e ficar com reter o que tem de potência, o que tem de vitamina, o que tem de vida, porque tem, né? Então, todo momento tem. Então, é isso. Eu achei isso, como a gente comentou, o teu artigo muito claro, muito objetivo e apontando caminhos e falando de programas concretos que estão em curso e a gente botar foco nisso, jogar a luz nisso é
é vital, é oxigênio, Não, viu? Obrigada por você, obrigada, pelo teu trabalho. Sigam muito a obrigada. Cissa, vejam a Horta, né? O outro que você falou, olhe para Olhe para fome.org. isso. Isso. Tá bom? Um beijo bem grande, Cissa. Beijo, Beijo no Denis, nos meninos. você também. Gente, cuidem-se. Até breve. Até sábado que vem agora, né? Agora. Muito bom. Tchau, tchau. Beijos.